Bom dia a todas, a todos. Quero agradecer muito. Não sei se está bom aqui sentado, está ok para vocês. Está dando. Não sei se o pessoal ali no canto ali consegue melhorar um pouquinho, talvez. Se for preciso, a gente se senta. Se o pessoal quiser chegar para cá também, quem está aí atrás, por conta da câmera aqui, vocês que estão no final, podem vir aqui à frente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco, a minha fala é um pouco em torno dos investimentos intelectuais que eu tenho feito nos últimos anos, que se direcionam a partir de um deslocamento em que eu estou muito mais interessado em pensar sobre as infâncias, a partir do meu repertório filosófico. Para fazer isso, eu vou partir de algumas questões iniciais, que são as seguintes. De cara, eu parto desse universo que a gente pode chamar de afroperspectividade, que ela inclui algumas teorias, alguns campos, algumas áreas de estudos. Então, tanto o perspectivismo ameríndio, como a afrocentricidade, como o quilombismo, que eles ajudam a pensar esse panorama. Então, esses autores e autoras são algumas das pessoas que eu tenho feito interlocução. A partir dessas autorias, a gente pode pensar, é o lugar de onde eu vou partir, para a gente pensar junto essa educação com crianças. Então, ali tem na ordem, tem o Molefe Achante, tem Yoronke Oyumi, tem vários autores e autoras que nos ajudam a pensar as questões da escola, as questões da educação, tá? Que é o que vai me interessar. Então, tem ali a Regina Sirotá, que é uma autora importante no campo dos estudos das infâncias, que ajuda a pensar esse panorama, a Sandra Benítez, Daniela Boni, o Abdias Nascimento, Davi Copenaua. São esses autores e autoras com os quais eu vou dialogar, tudo bem? E pensando nessa perspectiva, pode avançar um pouquinho, eu parto de um pressuposto de que as crianças, o Jean Godard, cineasta francês conhecido, tem uma frase que a Nadia Abramovic, que é uma autora do campo, ela fala bastante, que é sobre as crianças enquanto prisioneiras políticas. Com isso, ela também está a dizer que os adultos também são, mas tem um problema do campo dos estudos das infâncias que tem a ver com essa ausência de fala infantil, que é um tema que foi debatido durante muito tempo. Nos anos 80, anos 90, até um pouco antes, já tinha uma discussão de recolocar a fala das crianças tomarem voz. Então, essa tomada de voz das crianças nos interessa bastante. E ela coloca um problema para a escola. Qual o problema é esse? Em que medida a escola, que é uma instância educativa, dentre outras, então a gente pensar em educação, eu acho que é legal a gente localizar que num aspecto mais sociológico da educação, ou de uma sociologia da infância, tem várias instâncias educativas de uma sociedade, como a família, que é uma instância de ordem privada, como os grupos religiosos, ou como as questões mais culturais específicas, e tem uma instância que é a escola, que ela tem uma tarefa na modernidade diferente. A escola, que é um lugar que nós habitamos, ela vai dizer o seguinte: é necessário que todo mundo fale a mesma língua. Então, o que a escola tem de diferente é que na instância família, ou na instância centro de candomblé, igreja, católica, qual for, tem falas que são para um grupo determinado. Agora, a escola, ela vai ensinar, ou vai localizar para a criança e para gerações mais jovens, que elas precisam falar a mesma língua, no sentido que tem um currículo universal, nacional, para aquele Estado. Então, os Estados-nações, quando as escolas modernas se instalam, vão dizer, tem algo que todo mundo deve aprender, independente de religião, de grupo partidário, que deve ser aprendido. Isso é um desafio tremendo, porque é um desafio colocado para a própria democracia. E como é que a gente faz para levar esse desafio adiante? De que maneira? Tem alguns elementos que são importantes da gente pensar. Então, tem um projeto da Unicef,
que ele leva uma década para ficar pronto. Então, a Unicef, de 79 a 89, acabou de fazer 30 anos, ela vai se falar do CDC, da Convenção de Direitos da Criança. E ela vai pensar aquilo que ficou categorizado um pouco como aqueles 3 P's. Ou seja, temos que proteger a infância é uma categoria protetiva, ela precisa de proteção. Nós temos também que provisionar, tem que dar as condições para essas crianças de vida, sobrevivência, subsistência. E tem uma outra coisa fundamental que está colocada pelos estudos sociais da infância mais contemporâneos: participação. É fundamental que as crianças participem dos processos decisórios, que elas estejam envolvidas e sejam escutadas. É nesse sentido que os estudos sociais da infância já estão a dizer, nos últimos tempos, que a criança já é alguma coisa e não vai se tornar algo quando for adulta. Por isso aquela ansiedade tipicamente adulta que perguntava o que uma criança quer ser quando crescer, ela é rasurada, ela não faz muito sentido, porque a criança já é alguma coisa. Ela não vai ser algo se ela se tornar dentista, médica, jornalista, professora, que também é um outro desvio, vamos dizer, filosófico, um desvio existencial, porque é como se nós fôssemos alguma coisa só pela nossa categoria de ocupação profissional. Então, os estudos sociais da infância vão deslocar isso e dizer, não é bem isso, a gente já é alguma coisa independente de estar ou não localizado no espaço de trabalho. Dito isso, avançar um pouquinho, tem aí um desafio. Esse desafio que eu quero compartilhar com vocês com mais calma. Um momento de pensarmos juntos as possibilidades que uma educação com crianças pode ofertar para a sociedade como um todo. Dito isso, que princípios são esses? Vou fazer uma caricatura em certa medida. Uma caricatura que seria pensar bases filosóficas para as práticas educativas. Vou fazer um recorte, vou recortar, vou cartografar 2 grandes tradições que elas estão instaladas nos corpos da escola. Uma tradição que ela se tornou vigente no mundo ocidental, e talvez muita gente conheça esse trabalho. Eu vou pensar um texto de ficção, um texto de literatura, pedi só para passar, por favor, passar o slide. Não, tudo bem, passar o slide, tem que trocar de uma cadeirinha aqui, que essa aqui está tombando, só um minutinho, isso aqui estava caindo. Eu vou pensar agora com mais calma uma interpretação a partir do Pinóquio. Tá? Então, o que é o Pinóquio? Vamos pensar junto agora. Carlo Collodi, italiano, escreve em 1860 Pinóquio, As Aventuras de uma Marionete. Para quem já leu a história ou assistiu o filme que o Ferguson dirigiu em 39, que foi produzido pela Disney, o que está inscrito no Pinóquio? Tem no Pinóquio uma concepção de infância, uma concepção de educação. A gente, óbvio, como diz Humberto Eco, a obra de arte ela é aberta. Mas eu vou pensar que as cifras ou os signos da narrativa ficcional do Collodi, ela está a nos dizer, a nos informar princípios basilares para a educação. Quais são eles? Quem é Pinóquio? É um garoto, filho do Gepeto, da Fada Azul, uma família. A gente pode pensar uma família, um pai e uma mãe, que acreditam muito na educação, de tal modo que o Gepeto, o pai, ele vende tudo que ele tem para mandar o filho para a escola. E a metáfora explícita do Collodi é que o garoto é de madeira. Ele é de madeira para poder ressaltar que a humanidade dele vai ser conquistada se ele passar pelo percurso escolar. O grilo falante que vai com ele, que é a consciência materna, ele vai acompanhando para não deixar que o garoto se desvie.
Num dos capítulos da narrativa tem uma parte chamada País dos Brinquedos, que é justamente um lugar que só tem sextas-feiras e um domingo, onde todos os meninos se transformam em burros. Porque o lazer, o ócio, é aquilo que está sendo combatido pela escola. A palavra escolé, em grego, inclusive, quer dizer ócio, quer dizer lazer, em certa medida, quer dizer tempo desocupado, tempo livre. Mas a escola, paradoxalmente, ocupa o tempo livre justamente para o aprendizado, mas de uma forma que ela parece, vamos dizer, colonizar o tempo. Isso é uma tensão. E nessa instalação do projeto moderno de escola enquanto colonização do tempo e ausência de protagonismo daquele que aprende, é que o Pinóquio está inscrito. O papel da educação na instância privilegiada que é a escola, na obra do Pinóquio, é dito como a escola serve para praticar a superação da infância. É na superação da infância que o Pinóquio vai se tornar um menino de verdade. Ok? Então, eu estou aqui fazendo uma interpretação, essa interpretação, a gente pode depois debater sobre isso, que a escola moderna, que está retratada por uma obra ficcional do século XIX, ela está nos dizendo que o garoto Pinóquio, ele vai ser gente de verdade quando ele aprender a dizer o que é verdadeiro. E ele só vai fazer isso se ele for cuidado pelas gerações mais maduras. Ele não sabe o que é verdadeiro. Ele mente porque não reconhece o sentido das coisas. E ele tem uma metáfora, inclusive, messiânica, uma metáfora abramânica, da baleia, que ele encontra o pai, ele se redime dos pecados e da culpa, e no final se torna um garoto de verdade. A escola serve para nos humanizar. Não somos nada sem a escolarização. Isso está sendo dito. Uma outra narrativa, a seguinte, tem uma obra tradicional dos povos da África do Oeste, os povos Olof, os povos Sinufo, e eles falam especificamente, é muito comum, que é o Quiricu e a Feiticeira. É uma obra clássica. Quiricu e a Feiticeira. O que essa obra diz? O Michel Ocelot, um francês, um branco francês, criado na Guiné, os pais foram para morar no continente africano, ele ouvia essa história desde criança. Quando ele se torna um homem adulto, se torna um cineasta, vai fazer cinema. E em 89, ele finaliza o trabalho, que é uma coprodução, Luxemburgo, um monte de gente produzindo, vários países juntos. E nessa narrativa, o que está em jogo? É uma história, para quem não conhece, para quem conhece vou repetir, quem não conhece vou falar rapidamente. É uma narrativa de um menino que nasce andando falando, que é a menor criança da aldeia, e é a criança que descobre, quando nasce, que a sua aldeia está sendo colonizada por uma feiticeira. E a feiticeira, ela come todos os homens, de modo que a aldeia só tem mulheres e crianças. Como só tem mulheres e crianças na aldeia, os meninos, quando engrossam a voz e começam a ter pelo no rosto, se tornam homens, eles vão combater Carabá e ninguém volta. O Quiricu, no dia de nascimento, o tio dele, o irmão da mãe, está indo combater Carabá. O Quiricu, não se sabe como, salva o tio de Carabá. E durante o processo da aventura, o Quiricu salva crianças, o Quiricu escapa da feiticeira e ele faz um trajeto para encontrar o avô. O avô é um Djeli, a gente pode traduzir, é um griot, e o avô apresenta uma tese clássica de filosofia africana do Oeste. A tese clássica de que Carabá, a feiticeira, é má porque ela sofre. As pessoas que estão em mal-estar consigo, elas canalizam a energia de insatisfação na destruição do alheio e do diferente. As pessoas em bem-estar consigo não precisam atacar. Então é uma ordem, é da doença, é da degeneração que ela produz a vontade de colonizar. Então Carabá faz isso porque ela está sofrendo, porque ela sofre, tem explicação. Aí tem uma relação de gênero.
Ela sofre porque alguns homens colocaram um espinho na sua coluna. E como ela tem um pedaço de madeira na espinha dela, o que acontece com ela é que ela sofre profundamente dores, e essas dores, elas colocam o poder que ela tem. O sofrimento dela, a frustração, ela canaliza para derrubar esses homens que a fizeram sofrer. Dito isso, Karabá tem uma tarefa que ela toma para si, que é acabar com esses homens. Ela não come os homens, ela transforma em escravos, em sentinelas. Ela os hipnotiza e transforma em sentinelas. O Kirikou, descobrindo isso, é uma criança, e ele entra onde ninguém entra, ele consegue salvar uma fonte de água, ele consegue fazer artimanhas e desce, e tira o espinho da coluna de Karabá. Karabá deixa de sentir dor, perde os poderes, ele pede um beijo a Karabá, e ele se torna um homem depois de ser beijado por ela. E ela diz que não queria casar com uma criança, que não pode casar com uma criança. Ele fala que não faria nada de mal para ela, se fosse casado com ela. E eles voltam para a aldeia. E na aldeia, quase são mortos, mas a mãe reconhece e o avô volta com os outros homens, que deixaram de ser sentinelas hipnotizados. Fim da história, essa parte. O que está em jogo? O Kirikou é alguém investido de infância. Eu vou agora entrar na questão da infância, para pensar com vocês. É uma questão que talvez muitos conheçam já. O Kirikou está tão investido de infância que ele é capaz de ocupar coisas, de se ocupar de coisas que os outros não conseguem. Não importa se o Kirikou aqui, ele está tomado, ele é, vamos dizer, ele está numa experiência da infância, ou se é a infância como experiência. Mas nos interessa aqui muito mais, além da infância como experiência, ou da experiência da infância, que é o ser criança, nos interessa aqui a infância como experiência, a infância como um estado, como um sentido de mundo. Então, quando eu leio a Yoroke Oyumi, ela fala em sentidos de mundo, eu estou interessado em pensar a infância como um sentido de mundo. O que é isso? Pode dar 3 toques, por favor? O que me interessa agora? Agora vem uma questão chave para a gente pensar as bases filosóficas, teóricas, para as práticas. Mais um toque. Nós podemos pensar a infância de 3 maneiras. A infância como uma noção biopsicossocial e jurídica, ou seja, a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece que a infância vai de 0 a 13 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que a infância é de 0 a 12 anos. A psicologia, que durante muito tempo monopolizou os estudos da infância, ela fala em desenvolvimento, fala em fases. Então, alguns autores falam uma fase sensório-motora, uma fase da abstração, ela fala no percurso da infância. Isso é uma forma de pensar a infância, essa noção. Ela é importante também. Uma outra maneira de pensar a infância é como uma categoria etnolinguística, como um marcador cultural, como uma fase geracional. Ou seja, a infância é um momento que depende dos contextos históricos e culturais. Em algumas culturas, a infância é até 14, em outras até 17, em outras culturas, até você casar. Então, a infância é um marcador geracional que forma uma cultura. Tem uma cultura infantil no momento histórico. Eu, por exemplo, fui criança quando tinha o programa do Gozo, quando tinha, por exemplo, a turma do Balão Mágico. Então, a minha infância, quem compartilhou a infância comigo, conhece esses códigos. Porque esses códigos, eles estavam colocados no Brasil como cultura de massa. Então, as culturas de massas infantis passavam por isso. Como muita gente foi criança, eu peguei um pedacinho só quando tinha o show da Xuxa. Então, seu imaginário infantil foi animado por isso. Isso é um outro registro de infância. O que nos interessa aqui, para pensar as práticas pedagógicas, é a infância enquanto uma categoria
enquanto um conceito filosófico, ontológico, ou seja, infância é um estado, infância é aquilo que nos torna capazes de reinventar o mundo. Infância é um estado que, ao ser perdido, nós nos adulteramos. Aí eu posso usar uma categoria analítica chamada adultidade, que eu aprendi no campo de pesquisa. Adultidade é justamente a perda da potência de reinventar a vida, a perda da potência de reconfigurar o mundo. Isso estaria no estado de infância. Então, o conceito de infância aqui não diz respeito só à experiência de estar criança, mas diz respeito à possibilidade de reinterpretar o mundo através de dois marcadores, a narrativa e a brincadeira. Tudo bem até agora? Pode avançar aqui, por favor? Pode avançar? Vou radicalizar aqui. Essas são questões que eu acho que vocês podem anotar. Vocês podem anotar, tirar foto. São questões importantes antes de eu entrar na poética da infância. Então, quais são as questões para a sala de aula, para o cotidiano? O que eu disse até agora, para quem chegou um pouco depois, fiz um percurso apresentando o problema, um pequeno roteiro de viagem, para a gente investigar junto aqui. O que interessa era quais são os princípios que levam a educar. E tem uma questão que ela aparece no meio, que é quase uma encruzilhada, que seria o papel da escola é educar para a superação da infância, para o amadurecimento, ou o papel da escola é a resistência ao esquecimento da infância, é a preservação da nossa infância enquanto potência criativa. Nesse sentido, eu estou a dizer que eu defendo o decrescimento, que eu defendo justamente o não progresso, no sentido de que eu defendo a conservação do estado de infância, ou da infância como experiência, como condição de possibilidade de reinvenção do mundo. E coloco a adultidade, esse conceito que significa adulteração, a corrupção das forças que nos aproximam dos outros seres viventes, aquilo que nos faz biofílicos, amantes da vida, coloca isso em derrocada, rasura a nossa biofilia, a nossa vontade de reconhecer a vida como um grande mistério relevante e importante. E coloca coisas que não são tão relevantes e importantes acima da vida. Com isso, eu não estou a dizer que o romantismo russoniano, uma ideia de que uma volta ao passado, não significa isso. Significa pensar uma potência da infancialização. Foi bem? Então, a grosso modo, educação, por conta do princípio Pinóquio, se transformou numa superação da infância, numa política de desenvolvimento. Eu estou falando em decrescimento. Uma outra coisa. Pode avançar, por favor. São perguntas que eu deixei para vocês. Essas perguntas eu não vou ler, vocês podem anotar, tirar foto. A gente vai voltar a elas depois. Acho que essas são as perguntas. Como é que a criança pode participar? Como é que elas podem ser autoras, ser protagonistas do processo educativo, efetivamente? Tá? E aí eu vou para a poética da infância, que é talvez o caminho para a gente pensar as possibilidades. Pode avançar, por favor? Então, se uma escola que escute as crianças é necessário abandonar a superação da infância, ela precisa, pelo contrário, resistir ao seu esquecimento. Eu não falo só da infância das crianças, mas da infância que anima cada um de nós. Da infância como um sentido de mundo. Ou seja, se nós falarmos com a Oyoroke, Oyume ou com a Ampateba, eu vou passar daqui a pouco, o que eu estou a dizer é que tem vários sentidos de mundo. Por favor, pode avançar um pouquinho, não sei como. Poética
A poética fala de imitação, a poética fala de arte, a poética do Aristóteles fala da possibilidade da gente vomitar, de uma catarse, que ela acontece pela exploração da experiência estética. É isso que é da ordem da poética. Então, em todas as artes, a poética tem a ver com isso. Só que o Aristóteles fala de um universal. Eu estou pensando muito mais no pluriversal, a parte dos meus referenciais teóricos. Tudo bem? Caminhando bem, gente? Então, qualquer coisa, se precisar ir, podem falar. Para avançar um pouquinho. Tá gravando, a gente vai, como tá gravando, deve depois ficar no... Para avançar, agora foi... Pode ficar no outro, depois pode ficar aqui um pouquinho, desculpa. Narrativa em foco. O que eu quero falar com narrativa? Uma maneira de pensar a vida, nos pensarmos, é como seres que transformam a natureza e produzem mercadoria. É um modo de pensar humano. Outra forma é pensar como os seres conscientes da morte, ou como os seres que fazem política, ou como os seres que têm infância mais comprida, neotonia. A gente nasce prematuro e tem a infância mais longa dos outros, em relação aos outros bichos, e por isso precisamos de muitos cuidados. Eu vou pensar com Patebá uma tese que anima meus trabalhos, que é clássica: a vida como um fenômeno narrativo. Viver é contar história. Ou seja, o que somos seres que gostamos de contar e ouvir ou aprender histórias. Por essa razão, quase todo mundo já viu uma série de TV ou uma novela, porque é a narrativa que dá um sentido para as coisas. É uma costura de narração, que pode ser audiovisual, pode ser por qualquer um dos sentidos. Mas eu vou pensar aqui a narrativa como a possibilidade de nós entendermos como somos, como a gente conta história. E o problema estaria em não contar novas histórias. O que eu estou colocando aqui como essa possibilidade de narrativa, para caminhar aqui para o terço final da minha fala, é a seguinte: provavelmente, o que eu estou a dizer é que a narrativa, ela está ancorada no que eu vou chamar de estado de infância. Então, o que eu chamo de estado de infância é o que ancora a narrativa. A adultidade é o que esgota a possibilidade narrativa. O que eu quero dizer com isso? Vocês talvez conheçam o Mário Lúcio Souza. É um escritor fantástico, cabo-verdiano, premiado, com o livro O Língua. O livro do Mário Lúcio Souza diz o quê? Fala de um homem escravizado que tinha como último desejo, foi dado um direito a ele, último desejo, ele vai ser enforcado. Ele fala: meu último desejo é contar uma história. E a história demora tanto que a forca espera mais tempo do que se podia imaginar. O último desejo do Língua é parecido com o último desejo, ou com o primeiro desejo de Sherazade, quando ela conta 1001 noites de histórias para Shahriar. É a possibilidade narrativa que torna possível a habitação no mundo. Mas a possibilidade narrativa é contar outras histórias. É isso que está dito pelo best-seller do Ailton Krenak, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O problema da adultidade é perder a capacidade de contar novas histórias. Por que novas histórias? Porque é pela narrativa que nós plasmamos formas de habitar o mundo. Vou dar um salto aqui, uma digressão política. O que os Estados Unidos da América fazia nos anos 10, anos 20, anos 30, quando fazia qualquer acordo comercial? Eles pediam o quê? Sala de cinema. Porque sala de cinema é o lugar que vai circular narrativa, vai circular modos de habitar o mundo, modos de andar, modos de falar, que vai fazer configurar os rostos masculinos quadrados dos heróis e os rostos pontiagudos dos vilões. E as mulheres sexys vão ter 0,8, 0,7 de distância entre o quadril e a cintura. Isso circula, isso nos anima, isso nos impregna, isso conduz o nosso desejo. A narrativa é o que reinventa o mundo.
A circulação de narrativa é o que impõe, o que faz circular formas de ser. E isso está no cerne do estado de infância, que é a capacidade de outras narrativas. Vou fazer um link aqui digressivo, rápido. Por exemplo, numa sociedade que as narrativas de masculinidade, elas são obcecadas pelo herói, fazer aqui uma relação perigosa, tá? Desculpem. Um consequencialismo rápido, barato, talvez, me desculpem, mas nas sociedades que as narrativas de masculinidade são fincadas nos heróis, tem feminicídio. Porque os homens habitam uma forma de masculinidade que é só pela força. Por isso que os zulus, africanos, guerreiros, não tem feminicídio por lá. Porque as fantasias narrativas do homem, nessa cultura zulu, não é só de herói, não é só de guerreiro. Ele tem que aprender a chorar. Tem uma narrativa de choro se ele quiser casar com uma mulher. Você não pode casar com uma mulher. Então não tem caso de feminicídio por lá. Nas aldeias zulus. As narrativas de uma sociedade ocidental, obviamente, o feminicídio vai continuar. Porque a masculinidade ela tem um grau de toxicidade que é inerente. Porque as fantasias são de heróis. As narrativas, elas provocam fantasias retroalimentam modos de ser no mundo. Então, quando eu penso em estado de infância, é que a partir do estado de infância, nós podemos criar outras personagens, outras cirandas. Esse é um grau de dificuldade tremendo. Pode avançar, por favor? É isso. Oranqueu. Oi? Não, coloquei, o pessoal está lendo ali, é que está falando sobre as possibilidades ali. Ela vai falar que não é só a visão de mundo, que tem audição de mundo, tato de mundo, tudo bem? Ou seja, tem culturas indígenas que elas têm palavras para os sons que nós não temos, porque eles têm uma audição de mundo. Por exemplo, o mundo iorubá é um mundo, vamos dizer assim, ele é um mundo talvez menos cosmovisivo. Ele é cosmovisivo também, mas ele é um cosmopaladar. O paladar é uma categoria importante para entender o mundo iorubá, porque os sabores, eles definem a realidade, o sabor. Então, não é só a visão de mundo, é para dizer que tem culturas que variam. É nesse sentido que o estado de infância é uma abertura para muitos sentidos de mundo. Então, o que eu estou pensando aqui, não é um paraíso perdido, mas é a possibilidade do estado de infância animar quem professa. O professar, ele precisaria de um estado de infância para poder funcionar. Justamente manter o estado de infância das crianças. Pode avançar. O Massumi fala numa possibilidade de que isso mude qualitativamente, a brincadeira muda as coisas. Então, tem duas coisas para pensar: narrar e brincar. Seja o brincar de narrar ou narrar como brincar, é a partir desses verbos que a gente poderia instalar uma educação que promove outras formas de ser no mundo. Não estou a dizer que vamos transformar o mundo, que todo mundo vai se amar, mas que a gente poderá aprender a brincar com o outro sem que o rival seja um adversário cruel, que precisa ser eliminado. É uma dificuldade, ou seja, o brincar talvez seja justamente perder a fantasia ou o delírio de que eu vou concordar com o outro. Ou seja, justamente uma outra coisa. É nesse sentido que a gente vai poder pensar uma mudança qualitativa com um gesto brincante. Vou avançar um pouquinho. Ou seja, a brincadeira é alguma coisa sem propósito. O que eu estou falando com brincadeira? Qual é o problema da adultidade? Tem um formato clássico de relações políticas que a gente usou como modelo, que não foi a brincadeira. Qual foi esse? Foi a disputa por recurso. Falando de cinema, Stanley Kubrick, cineasta, que faz um filme que eu gosto muito, 2001, Odisseia no Espaço.
entre as primeiras cenas, não botei para ter posto para vocês, tem o quê? Grupos de humanos que disputam um território com água potável. O macho de um grupo pega um negócio, um osso, e mata o outro grupo, e quem ganhou toma aquele território. Esse modelo do troféu, esse modelo do escasso, se tornou a maneira das relações políticas no mundo. Ou seja, o meu grupo disputa recurso com outros grupos e os recursos são limitados. Só pode haver um no final. Alguns dominam e escravizam e acabam com seus inimigos e rivais. A brincadeira é a possibilidade de reinventar e dizer que não é da ordem de disputar recurso, mas é da ordem de se andar e compreender que tem outras maneiras de fazer que não só dominar os recursos. Quando a gente fala em racismo, por exemplo, o racismo é disputar recurso. O racismo serviu para justamente que um grupo tire e tome e colonize os recursos. Ou seja, um grupo toma tudo e transforma os outros em não humanos. Isso é justamente, do ponto de vista de uma, vamos dizer assim, uma metapsicologia, estou a falar de uma adultidade, de um estado mental, de um estado dos emocionais, em que a maneira de se relacionar é sempre brigar para tomar e ganhar. Com isso, não estou a dizer que todos vão se amar e se gostar, mas que a gente pode entender que há espaço para muita coisa. A brincadeira e a narrativa podem levar isso. Então, pode avançar um pouquinho? Não sei se eu... Nesse sentido, aquelas perguntas ficam: empatizar é uma possibilidade, é uma das possibilidades da gente poder se relacionar com o outro. Não é simpatizar, mas é empatizar, que significa não que eu vou vestir a pele do outro completamente, mas eu posso me deslocar do meu lugar para poder... A gente falou sobre empatizar outro dia, para poder vivenciar a experiência que não é necessariamente a que eu tinha. A narrativa e a brincadeira podem fazer isso. Ajudam a fazer isso. O que as narrativas fazem? Papel de herói, papel de super-homem, papel de princesa. É necessário que a narrativa tenha outros personagens, mas que ela seja brincante também. O papel, então, da educação, ele estaria na conservação do estado de infância. Melhor, o estado de infância é a capacidade de encontrar no comum encantamento. É reconhecer eventos extraordinários naquilo que era ordinário. Isso tem muito a ver com uma dimensão do afeto. O que eu vou chamar de afeto aqui? Nas sociedades que se organizam pela disputa, eu posso dizer que tem dois afetos fundamentais que nos organizam: o medo e a esperança. O medo de perder e a esperança de ganhar. O que eu estou a dizer é que o estado de infância, ele faz conexão nem com medo nem com a esperança, mas conexão com o mistério. A gente sabe muito pouco, e a gente, enquanto sabe muito pouco, a gente continua brincando, continua narrando. Então não se trata mais de disputar e ganhar, que é o modo operacional que nós vivemos no mundo, seja na dimensão política, seja nas dimensões mais individuais. A gente disputa o recurso que é escasso. Esse formato, ele vai levar a individualismo, ataques em massa, genocídio, tudo que a gente já sabe. Porque tem uma coisa que é anterior. Não se trata de reformar por fora, mas se trata de saber quais são os pontos de partidas. Quais são as bases do nosso imaginário. Eu estou a partir de um axioma que as bases do nosso imaginário é que definem as práticas.
Não se trata de reformar uma prática numa dimensão pequena, mas se trata de pensar qual o nosso pressuposto. Se nós partimos do pressuposto de que a vida é uma guerra pela sobrevivência, não tem jeito. E nós aprendemos e ensinamos que é o tempo inteiro um estado de disputa. Isso não quer dizer que competição não vai existir, mas que o problema de radicalizar o que nós chamamos de competição é justamente que a adultidade é o que nos toma. Então, a adultidade, eu volto para quem chegou depois, é um conceito que a gente achou na pesquisa de campo pela boca de uma criança de 8 anos que definiu a adultidade como essa corrupção radical que está nos adultos, que querem colonizar o mundo. Ela falou isso com as palavras dela, a gente fotografou, conversou, porque eu me interesso muito pela escuta das crianças. Não por achar que elas têm todas as respostas, mas por acreditar que é de uma fala de criança que a gente pode encontrar estágios mais naturais do mundo. É nesse sentido que alguns princípios religiosos acabam se parecendo, esse lugar da infância. Então eu queria, falei aqui nos 50 minutos previstos mais ou menos, eu não falo mais do que, não tenho nada muito original para dizer por mais talvez 10 minutos, então a gente fala alguma coisa aí no tempo para poder debater, bater papo, para poder pensar junto e fazer rede e construir possibilidades. Então o que eu queria dizer com a minha apresentação? Educação com crianças é necessário uma escuta ativa, empática de todas as pessoas, principalmente as crianças. É necessário escutá-las ativamente. Essa escuta ativa, ela tem que ser empática. Significa, não pode ser uma escuta pro forma. Precisa se colocar radicalmente no lugar do outro. Uma possibilidade, se colocar no lugar de qualquer um, é o que eu chamei de estado de infância. É tomar a infância como um modo de habitação da existência, um modo de habitar a vida, e nesse modo de habitar a vida é uma abertura para compreender o mistério e a precariedade de existir. Nessa precariedade, a nossa empáfia diminuiria e nós poderíamos simplesmente compreender os outros, não no sentido de que a gente vai achar que o outro vai ser o nosso espelho completo, mas uma possibilidade de uma relação mais genuína, de uma relação mais autêntica, de uma relação em que o outro não se transforme num instrumento. Isso é nada fácil. Então o que eu estou a dizer é, precisamos compreender a vida como um fenômeno narrativo e apresentar outras narrativas e continuar brincando. E aí, aquelas perguntas que eu fiz, pode subir, elas continuam sendo importantes. Tá? Aquelas perguntas, pode ser isso. Essas são perguntas fundamentais. Como a gente faz de modo interativo? Essas são questões chaves para a gente poder caminhar. Então, vou abrir, tá? Vou agradecer vocês profundamente e aqui assumir essa responsabilidade de trocar uma ideia no sábado pela manhã e vocês pela disponibilidade de virem até aqui para trocarmos ideias e criar outras possibilidades, lançar luz no que já é feito, multiplicar coisas que estão começando, fortalecer alianças, fazer coisas junto, ter sonhos compartilhados. Eu acho que um começo de escutar as crianças é saber o que elas realmente precisam, o que elas realmente gostariam, o que não significa transferir a responsabilidade para as crianças. Isso é fundamental. Pessoas adultas têm graus diferentes de responsabilidade, mas significa que a gente pode contar com elas no processo de elaboração. Os processos têm que ser realmente colaborativos. O que é extremamente difícil, porque para isso a gente precisa quebrar aquilo que
seria um fascismo adormecido em muitos de nós, que é a vontade de controlar e transformar o outro no objeto. Talvez o estado de infância seja a possibilidade de que todos sejam sujeitos e agentes ativos, de modo não mais a controlar, mas uma colaboração brincante, onde as narrativas inventam novos mundos cotidianamente, porque é da ordem de uma infância como experiência.